Olá, bom dia a todos. Aqui eu vou começar acerca de uns vídeos acerca de condutas médicas, né? Eu estou utilizando como base a medicina da USP, a edição de 2022, e hoje eu vou comentar sobre a questão do paciente que fez uso exacerbado de etilismo, de bebidas alcoólicas, né? É o paciente etilista que está com intoxicação aguda. E acerca disso, o principal ponto que a gente pode destacar aqui é acerca da fisiopatologia. Vou tentar deixar sempre esses vídeos bem curtos para ser algo objetivo e também focando mais na troca de informação, né? Não vai ser informações muito aprofundadas, vai ser mais no cunho mais emergencial mesmo. E sempre recomendo também que faça a leitura prévia para poder aprofundar, mas é mais essa troca de informação. Mas retomando a questão do intoxicação aguda por uso de bebidas ilícitas, no caso, né, de álcool. Quando a gente pensa na fisiopatologia, qual que é o cuidado que devemos ter quando a gente pensa no paciente que fez uso de bebida alcoólica? O álcool ele tem três componentes importantes que a gente tem que focar na emergência. O primeiro é que ele vai fazer com que haja a potencialização do neurotransmissor GABA. O neurotransmissor GABA é um neurotransmissor sedativo. Então, se ele fica hiperestimulado, vai ter um favorecimento da sedação do paciente. Além disso, ele vai atuar fazendo com que ocorra também a inibição do receptor NMDA, que seria um receptor excitatório do sistema nervoso central. Se ele ficar inibido, consequentemente, há uma potencialização também da sedação. Então, vai ter dois componentes que estimulam que haja uma sedação do paciente. Isso é para a gente meio que entender a fisiopatologia da ação do álcool mesmo na corrente sanguínea do paciente. No entanto, o que o emergencista ou qualquer profissional da área médica que vai atuar durante um processo de emergência tem que se preocupar é na ação do efeito que o álcool causa na ação metabólica. Especificamente na questão de inibição da via da gliconeogênese, já que ele possibilita que ocorra uma hipoglicemia. Por que isso é muito importante? Porque é um dos principais pontos que leva ao óbito do paciente. E isso eu vou detalhar mais para frente. Então, essas são as fisiopatologias. Na verdade, para já deixar fechada essa informação, por que é o principal ponto? Entre outras coisas, a hipoglicemia pode fazer com que o paciente tenha um limiar de convulsão reduzido, né, e propiciar que haja convulsões. E intensas descargas ocorrendo no paciente pode propiciar que haja uma arritmia, pode propiciar também que, já que é um paciente que fez uso exagerado de álcool, pode ter um rebaixamento, né, ter consequentemente obstrução da via aérea, levando ou favorecendo que haja também um estresse muito grande sobre a estrutura cardíaca, levando o paciente a uma parada, né? Aí já seria um conteúdo sobre parada. Mas sobre essa questão de quadro clínico, seria mais esse. Começando agora sobre o conteúdo, a parte de quadro clínico do paciente etilista, quais são as clínicas, ou seja, quais são os sintomas que a gente espera para a pessoa que fez o uso exagerado de álcool. No livro da Medicina de Emergência da USP, na 22ª edição, no capítulo de intoxicações exógenas, na parte de intoxicação aguda por álcool, a gente vai ver que tem uma tabela lá, que seria no capítulo de metanol, mas essa tabela é também sobre o uso do álcool etílico. E lá detalha a concentração sérica de álcool e a sua correspondência clínica. E o paciente que fez o uso de álcool ao ponto de ficar de 50 até 150 miligramas por decilitro de álcool na corrente sanguínea, ele tende a apresentar alterações que a maioria que encontramos em qualquer pessoa que está bebendo um pouco além do que deveria. Então o paciente vai ter confusão, ele tende a ter também o verborragia. A verborragia seria a pessoa que tende a falar, né, de forma confusa, fala muita informação que não necessariamente tem sentido, começa a ficar animado, né? Na verdade, traz também que ele não necessariamente vai ficar animado, que seria uma excitação. Ele pode ficar com uma depressão ou excitação mental, né? Então, ou ele pode ter as duas alterações. A pessoa vai ficar meio quieta ou pode ficar muito agitada também, né? Mas isso é uma consideração ainda que não é
muito perigosa, né? De 50 a 150 miligramas por decilitro. A partir de 150 para 300, o paciente já começa a ter clínicas que também a gente observa muito no ambiente de bar, né? Que ainda não é tão perigoso, mas já é muito álcool na corrente sanguínea. Que é o quê? Ele começa a ter 4 coisas importantes para a gente, especificamente na parte da emergência. Ele pode ter a ataxia, então a pessoa que já não anda de forma normal, é a pessoa que perde o equilíbrio. Começa a perder o equilíbrio, né? Ele anda de forma descoordenada. Então pode ter ataxia, ele pode ter também a hipoglicemia, e esse é um ponto importante, já começa a ter a queda da glicemia capilar, sérica também. E acerca do porquê isso acontece, no vídeo anterior eu comentei, tá? Você pode acessar lá, a fisiopatologia da intoxicação aguda por álcool etílico, mas enfim, pode também ter a hipoglicemia. Além disso, ele vai ter a logorreia, que também começa a falar muito, né? Fica de uma forma confusa, difícil de compreensão desse paciente. E além disso, ele pode ter também a confusão mental, né? Começa a ficar intensificado. Essa seria até 150. A partir de 150 até 300. A partir de 300 a 500 miligramas por decilitro de álcool, o paciente ele começa a ficar de fato, aí já é uma emergência médica, é um momento que geralmente já é chamado da equipe de SAMU, ou no caso da equipe de bombeiro, a URSA, né, que é o paciente que já está com um nível muito alto de álcool no sangue. E se ele tiver comorbidade, pode se agudizar, né? É nesse paciente que geralmente é chamado. O que ele vai ter normalmente? Ele já vai ter uma hipoglicemia severa. Se o paciente tem histórico ou não, ele pode evoluir para convulsão. Então, quando alguém vê isso no ambiente, já começa a se assustar e chama muita atenção. Se ele tiver convulsão, hipoglicemia, ele já começa a ficar rebaixado, né? Ele já começa a cair nos ambientes lá, por causa que já tem muita concentração de álcool no sangue, já é um indicativo disso. Distúrbios eletrolíticos, hidroeletrolíticos pode estar presente. A questão é que não vai ver isso, você não vai ver esses distúrbios porque tem que fazer exame de sangue lá para a gente coletar e fazer uma análise. Mas pode estar presente. Além disso, pode estar presente também a questão de hipotermia. A gente pegou um paciente a sexta-feira e foi interessante que realmente ele estava totalmente suando muito gelado, né? Então isso pode estar presente nesse nível. Esse paciente ele teve um desfecho bem desfavorável, né? Ele evoluiu para óbito. E interessante, por causa que isso é uma consequência que pode acontecer nesse caso, então não pode ser negligenciado. O paciente pode ter convulsão e acima de 500. Esse é o meu paciente ele evoluiu para isso, provavelmente estava com mais de 500, não sei, né? A gente não chegou a fazer exame de sangue nele ou para dosar a quantidade de álcool dele, mas enfim. A questão é que o nosso paciente que a gente pegou, ele estava exatamente com hipotermia, ele estava com provavelmente hipoglicemia também, né? Ele teve um desfecho muito rápido. Hipoglicemia, convulsões e também ele teve, no caso lá, um rebaixamento severo, né? Enfim, e acima de 500 o paciente tem como um desfecho nesse gráfico, nessa tabela, o óbito exatamente, tem também a questão do colapso hemodinâmico e ainda a presença de coma, ou seja, um rebaixamento severo, né? Por isso que nesse paciente temos que ter uma conduta rápida que eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, diante desses quadros de concentração, de intoxicação por álcool, é importante reconhecer e não negligenciar. Ele bebeu. Não. Tem que buscar ajuda quanto antes e perceber que os sinais estão além do esperado.